No seu livro Pedagogia Espírita, José Herculano Pires declara enfaticamente: o educando é um espírito reencarnado. E na sequência nós vamos ter outros educadores, como Walter Oliveira Alves, Ney Lobo, Sandra Borba Pereira, Lúcia Moisés, Dalva Silva Souza, e vamos colocar aqui um etc., todos referendando essa palavra de José Herculano Pires. O educando é um espírito reencarnado. Pois bem, você já parou para pensar nas implicações dessa afirmativa? Ou seja, quando eu olho uma criança que está à minha frente, seja ela meu filho, meu aluno ou meu evangelizando, essa criança para mim é um espírito reencarnado. O que isso significa? Bem, significa que essa criança não passou a existir a partir do momento do nascimento. Já existia antes disso, porque é um espírito. Por ser espírito, é um ser imortal, porque o corpo é material, morre, mas o espírito é imortal, não morre. Significa, então, que em não morrendo, sendo imortal, ele sempre sobrevive à morte do corpo físico. Sobrevivendo a essa morte corporal, ele tem que ir para algum lugar. Há que ter um destino. E esse destino é o chamado mundo espiritual, onde ele não vai ficar sob uma nuvem tocando harpa. Não. Ele vai continuar o seu desenvolvimento, os seus aprendizados. Mas haverá o momento em que terá que reencarnar, retornar ao mundo corporal, nascer de novo no novo corpo. O que implica em dizer que essa criança que está à nossa frente já teve outras existências corporais, ou seja, ela viveu no passado histórico da humanidade, onde, sem nenhuma dúvida, realizou aprendizados, teve experiências de vida. Portanto, esse espírito possui toda uma bagagem. Mas onde está essa bagagem? Porque a criança não revela isso? Revela sim. Revela através das suas tendências de caráter e das suas ideias inatas. Você quer um exemplo? Vamos dar um exemplo. A criança, por exemplo, revela todo um pendor musical e em toda oportunidade que tem, sai teclando. Você compra um teclado para ela, um pequeno piano, e lá está ela tocando. De onde ela trouxe isso? É a chamada ideia inata. Aquisições do passado que ela está trazendo. Ou isso pode se revelar no campo da matemática, das ciências e assim por diante. E tem as tendências de caráter. Quando a criança tem a idade, já sai destruindo todo e qualquer brinquedo, jogando tudo, inclusive contra você, fazendo pirraça. De onde ela está trazendo isso? É uma tendência de caráter. Está trazendo das vidas passadas. Claro que essas tendências podem ser boas. Então, tendências de caráter e ideias inatas revelam o desenvolvimento que esse espírito já teve, as aquisições que já conseguiu. Mas está reencarnado num novo corpo. E como está no novo corpo, deve assumir uma nova personalidade. E vai ter que aguardar o desenvolvimento desse corpo para poder se manifestar plenamente. Ou seja, embora seja um espírito imortal, milenar e atualmente reencarnado, durante o período da infância,
ele precisa obedecer os seus órgãos corporais. E no processo reencarnatório, o espírito vai perdendo a consciência de si mesmo, na medida em que vai fazendo a ligação com o novo corpo, entra num estado de perturbação durante a gestação. E quando se dá o nascimento, e essa ligação entre ele e o corpo estão completas, ele vai então pensar como criança, falar como criança. Por quê? Porque Deus, na sua sabedoria, nos dá o período da infância para que sejamos mais maleáveis, mais flexíveis e estejamos prontos para absorver a influência daqueles que estão encarregados da nossa educação, a começar dos pais, que têm uma grande missão nesse campo, e na sequência, tios, avós, professores, evangelizadores. O educando é um espírito reencarnado. Quantas implicações, não é mesmo? Quantas coisas nessa frase afirmativa. E nós temos que repetir a frase. O educando é um espírito reencarnado. E ele tem uma destinação. Aprendemos isso com a doutrina espírita. Todo espírito, ao ser criado por Deus, ele é designado pelo Pai para um dia chegar à perfeição, ao estado de espírito puro, entendendo que essa perfeição será sempre relativa em comparação com Deus, que é a perfeição absoluta. Portanto, nós, os encarregados da sua educação, no cumprimento dessa missão, precisamos dar-lhe bons exemplos e boas orientações morais, combatendo nele o egoísmo e o orgulho, combatendo nele os vícios morais e as paixões desenfreadas, mas promovendo nele o bem, o amor ao próximo. Isso é básico na educação. E como estamos entrelaçados espiritualmente, temos aí compromissos reencarnatórios entre nós e ele. Portanto, à luz da doutrina espírita, quando declararmos que o educando é um espírito reencarnado, tenhamos consciência da profundidade e amplitude desse enunciado e o quanto temos que fazer diferente do que andamos fazendo na educação dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos evangelizandos, se queremos, no futuro, termos um mundo muito melhor do que o temos hoje.